Como Baruch Spinoza ele trabalha a natureza do pensamento? E por que que ele difere tanto de seus contemporâneos, né? Assim como Leibniz, Locke, Descartes, né? Dentre outros filósofos do período do Iluminismo. Interessante que, mediante as obras de René Descartes, se estabelece a natureza do cogito, né? Cogito ergo sum, penso, logo existo, né? Então, René Descartes ele trabalha com a possibilidade, por exemplo, que se tivesse um espírito enganando ele, um espírito enganador, verificando que toda a realidade que o cerca é ilusória. Então, o fato de pensar e questionar esses fenômenos é o princípio de toda a racionalidade. Interessante que Spinoza, analisando, né, a mesma visão de Descartes, ele analisa com o pé atrás. Por quê? Porque, por exemplo, Descartes ele trabalha com a natureza do res cogito e res extensa, né? Então a mente é totalmente separada do corpo. Para Spinoza, né, como a sua formação judaica, né, e ele leu as obras de Maimônides, ele tinha uma concepção muito mais oriental, né, sobre a natureza do corpo. Por quê? Enquanto Descartes pensa que o corpo é separado da mente ou do espírito, dependendo da tradução do livro, né, que se elabora, para René Descartes, o corpo seria a manifestação do espírito e o espírito a interpretação do corpo, né? É uma unidade, por exemplo, totalmente psicofísica, né? Do qual um, né, remete ao outro, né? É uma espécie, por exemplo, de, não falo de estilingue, mas uma espécie de flexo, vamos dizer assim, flexo e reflexo. Então você não sabe qual que é o antecedente e qual que é o posterior aos fenômenos, né? E Spinoza no seu livro, né, Ética, ele elabora esse conceito, né? Como o corpo sendo a manifestação do espírito e o espírito sendo uma interpretação do corpo. Mas por que isso? Porque para Spinoza tudo é corpo, né? Tudo é corpo, tudo é espírito. Por exemplo, o corpo não seria somente aquilo que você vê, que você toca. Para Spinoza, a música é uma espécie de corpo que te afeta. Uma palavra dócil ou uma palavra áspera, ela é um corpo, porque ela te afeta de uma determinada maneira. Então, em questão da a tradução da palavra, né, natureza ou espírito, né, é meio assim complicada, não nas obras de Spinoza, mas sim referente à tradução, né? Então, para Spinoza, tudo é corpo. O corpo é a manifestação da mente, o corpo é a manifestação do espírito. Então, tem essa unidade psicofísica. Então, quando Spinoza ele trabalha o conceito da natureza do pensamento, ele não tem essa crença na racionalidade, né? A racionalidade, a partir de Descartes, começa com o princípio de crença, que o homem seria guiado pela lógica. Então, Spinoza vê isso com pé atrás. Não, o homem não é guiado pela lógica. O homem ele é guiado por aquilo que ele sente. Ele acha o que seria a lógica. Então, na filosofia espinosista, ele já consegue, por exemplo, achar o calcanhar de Aquiles, né, da filosofia cartesiana. Aí, com isso, ele começa a elaborar a sua teoria do que seria consciente ou inconsciente. Mas, por exemplo, não o nome em si, né? Mas sim as manifestações da razão, né? Dentro do corpo. Como seria? Por exemplo, como é que uma pessoa que é guiada pela razão que nós acreditamos ser
e mudarmos tanto de opinião. O ser humano ele muda de opinião conforme a realidade em volta o afeta, né? Vamos fazer uma metáfora, né? Imagine que você é um copo com água, né? Você é um copo e tem uma água. E dentro dessa água você tem tudo lá que você aprendeu. História, matemática, biologia, filosofia, né? Astronomia, matemática, trigonometria, todos os ditames referentes à natureza lógica. Você é esse copo, né? E você está imerso em um oceano. E se você tentar, por exemplo, mentalizar, você vê que a cada vez que o copo está no oceano, ele é afetado. Então, os conteúdos que estão dentro do corpo começam a mexer. Mas esses conteúdos não mudam. O que muda é a natureza do corpo referente, né, a esses fenômenos que afetam o corpo. Então imaginemos, por exemplo, que a natureza dos afetos, que seriam as pessoas que nos rodeiam, seriam, né, os oceanos. Não só a natureza das pessoas, mas tudo que engloba a natureza. Música, som, bebida, qualquer coisa que remete à nossa natureza, nos influencia. Então, muitas vezes, você sendo guiado pela lógica, você vai mudar, por exemplo, de opinião constantemente, mas você muda referente o quê? Às disponibilidades do seu espírito e como o seu espírito é afetado mediante esses fenômenos. Então, não adianta, por exemplo, né, uma pessoa falar assim, não, eu sou estritamente lógica, né? Eu sou estritamente racional. Mas conforme as circunstâncias, as pessoas sempre vão mudando, né, de opinião conforme o mundo lhe afeta, né? Interessante que, por exemplo, as pessoas, por mais dos conteúdos que ela aprende, né, que é muito bom para o aprendizado, mas aquilo que o ser humano aprende não muda a sua natureza. O que condiciona a sua natureza são os fenômenos que agem sobre o seu corpo. Acontecendo uma alternância dentro do seu próprio corpo referente a esses fenômenos. Isso dentro da filosofia espinosista. Então as pessoas muitas vezes não são coerentes em si, né? Estudamos lógica, estudamos abstrações, estudamos matemática, mas a nossa natureza é de caráter totalmente afetiva e passional. Então tudo aquilo que nos afeta, né, nos torna passionais. Por natureza, o ser humano é passional. Então, quando esse fenômeno afeta, altera o meu estado de humor, altera as minhas sensações. Alterando as minhas sensações, eu vou dar sentido às minhas sensações. Então, a natureza do homem ela é totalmente instável por causa disso. O homem não fala o que pensa, mas sim o homem fala o que sente, né? Então, não tendo nenhuma coerência dentro de si, visto que o homem, por exemplo, sempre muda de opinião mediante as manifestações do seu espírito. Então, não há o pensamento do homem não é cartesiano, né? O pensamento do homem ele se torna cartesiano quando ele tenta isolar as probabilidades que acontecem e vive totalmente em um laboratório, né? Dentro do laboratório você consegue, né, isolar os efeitos externos dependendo do que você trabalha. Aí você pode verificar a lei de causa e efeito, né, a lógica, né, e a consequência, né, da lógica, que é a natureza da abstração. Sim, nesse princípio isolado você consegue abstrair uma certa coerência. Mas no campo das relações, né, o ser humano não é guiado pela lógica, o ser humano ele é guiado pelas paixões, né? Então, visto que ele não fala o que pensa, o ser humano ele fala o que sente e ele usa da lógica para justificar aquilo que ele sente, buscando até uma certa coerência dentro das sensações que ele sente dentro dessa realidade. Então, esse é o pensamento, por exemplo, de Spinoza, né? Por exemplo, em que as disponibilidades que acontecem no seu imaginário vai mudando toda hora. Por que mudando a minha mente, né, onde ela se foca
o meu pensamento muda e as sensações que eu tenho dentro desse pensamento também muda, né? É como, por exemplo, a nossa mente, por exemplo, fosse uma espécie de televisão, né, ao tubo, né, e existem 13 canais lá, né, 13 canais, vamos ser bem mais simples. Existem 13 canais dentro dessa TV, né, da Globo, SBT, Band, Record, né, não fazendo nenhuma propaganda delas, mas se você colocar na rede Record, você sabe que o SBT existe, mas a sua mente não está focando na Record, você assistindo o SBT. Então, por exemplo, a sua mente, quando ela muda do SBT para Record, ela vai gerar uma outra sensação, né? Então, sua mente mudando da Record para a Band vai gerar outra sensação. O que, que seria isso? Isso seria o princípio base, né, do qual Sigmund Freud se estabeleceu, né, a teoria do inconsciente. Ele pegou também, né, algumas ramificações de Johann Friedrich Herbach, né, falando do estado de latência da memória, mas eu não quero elaborar ainda esse princípio. Então, o que Spinoza trabalha é realmente isso, entendeu? Por exemplo, a sua mente, conforme ela vai sendo vagueada por lugares que a sua razão a princípio não entende, ela, ao mesmo tempo que ela vai, né, impregnando certas áreas do seu inconsciente, aparecem certas emoções afloradas dentro desse consciente, né? Então, por exemplo, cada imagem que aparece na sua consciência remete a uma lembrança, mas não só uma lembrança física, né, mas uma lembrança, por exemplo, tátil, uma lembrança sensorial e uma lembrança olfativa. E essas sensações que você tem, que se remete à sua memória, vai alternando, né, os seus estados emocionais, dando alegria, tristeza, pesar, né? Que até um pouco mais para frente, né, em que tanto Freud quanto Carl Gustav Jung vão elaborar os conceitos de traumas, né? Porque eles pegam isso a partir tanto da filosofia de Spinoza quanto da filosofia de Arthur Schopenhauer. Então, por exemplo, quando o ser humano ele muda seu estado mental, ele muda as suas emoções dentro desse estado mental. Então, na filosofia espinosista, ninguém é coerente, né, dentro de si. A crença, ela é apenas a razão, né? Ela é apenas uma crença. O homem acredita ser racional, mas na verdade não é, porque aí o homem parte do princípio de acreditar na própria crença que ele é racional.